hoje. Eu quero expandir um pouquinho mais você, eu quero me conectar com você, e você que está em casa, quero que você não apenas assista esse momento, mas você participe, você seja integrado, e que como uma igreja, ainda que em vários lugares, sejamos uma só igreja, um só povo de Deus, amém? Deus te abençoe, é muito bom estarmos juntos. Hoje eu quero avançar com você e falar algumas coisas importantes. Como disse, estamos vivendo tempos difíceis, tempos de tempestades, onde ventos contrários têm se levantado, fazendo balançar o barco da nossa vida. Ondas têm batido com força no casco do nosso barco, forçando a resistência da nossa estrutura. A falta de luminosidade nos dificulta de enxergar mais à frente, nos impedindo de saber como será o tempo futuro. E todos os planos de navegação que tínhamos para as nossas vidas, como aquisição de bens, viagens, férias, casamentos, ampliação dos negócios, novos contratos e contratações, parece que todos eles foram colocados de lado, sendo impedidos que se realizassem. E com isto, muitos têm vivido uma vida de medo, de pavor, de angústia, de depressão, alguns falando até em acabar com tudo, e acima de tudo, vivido tempos de desesperança. É por isso que, nos tempos da tempestade, eu e você precisamos de uma âncora para o barco das nossas vidas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está em casa, ou você que está com o celular aí, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, verso 18. Hebreus capítulo 6, verso 18. Esse é um texto que eu gostaria que você abrisse na sua casa, para que você tivesse uma experiência com a palavra. Hebreus capítulo 6, verso 18. Diz assim: Deus fez isso, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Temos esta consolação, essa convicção, como âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Olha só, me permita ler em outra tradução esse texto. Diz assim: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós, os que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. E mais uma tradução: Ele nos deu tanto suas promessas como o seu juramento, duas coisas em que podemos confiar inteiramente, pois é impossível que Deus minta. Agora, todos quantos se refugiam nele para serem salvos, podem tomar posse da esperança, quando recebem tais garantias da parte de Deus. Essa esperança segura é, para as nossas almas, uma âncora forte e de confiança, que nos liga ao próprio Deus, do outro lado do véu, no santuário interior do céu. Olha só, irmãos, amigos, a nossa âncora é a esperança. A minha âncora, a sua âncora é a esperança. A esperança tem o poder de nos conectar com Deus e trazer firme segurança, nos trazer a confiança que seremos salvos, que nenhuma tempestade terá poder para destruir o barco das nossas vidas. Sabe, queridos, hoje
Nós vivemos um tempo onde muitos perderam a sua esperança, levando-os a entrar em desespero, angústias e todo o sofrimento que pode trazer a desesperança do amanhã. Foi por isso que hoje o Espírito Santo me incomodou para trazer essa palavra, para se levantar em nosso meio, se levantar aí na sua casa, para fazer lembrar você e a mim que é impossível que Deus minta. Escute, é impossível Deus mentir. É impossível que Deus, preste atenção, querido, é impossível que Deus tenha jurado que estaria ao seu lado e agora Ele tenha mudado, Ele tenha se esquecido de você. Não, absolutamente não. Deus não muda. Escute, Deus não muda. Sabe, irmãos, nós precisamos entender, Ele continua do seu lado, mas você precisa se valer da âncora. Você precisa se valer da âncora nesta tempestade, nesse tempo de tempestade. Precisa se valer da esperança que conecta você com Deus. Essa é a chave. Isso é muito importante nós entendermos. Sabe, querido, a esperança nos permite ficar firmes no propósito, sem nos afastar do plano original de Deus. Ei, não é porque estamos vivendo essa pandemia, não é porque estamos vivendo essa crise, essa tempestade, que Deus mudou, que os planos de Deus mudaram. Não! A âncora, ela nos guarda de sermos arremessados contra as rochas e assim destruir as nossas vidas. A âncora tem a força de nos fazer resistir, a resistir às ondas, a resistir os ventos, para ultrapassar as crises e continuarmos conectados com Deus, crendo que assim como Jesus venceu as tempestades deste mundo, eu e você iremos vencê-las também. Amém? Olha o que o apóstolo Pedro diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, através ou pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ei, nós fomos gerados de novo em Cristo, para uma viva esperança, uma esperança viva, uma esperança que não falha, uma esperança que não morre, como muitos dizem e creem. A minha e a sua esperança não morre, Ele ressuscitou e venceu a morte. Você precisa entender, você precisa compreender a verdade de Deus. É por isso que nós não podemos achar que não sairemos, que nem ultrapassaremos esse tempo de tempestades e incertezas. Ei, preste atenção, você vencerá não apenas a doença, o vírus, mas você vencerá a crise, as guerras e qualquer adversidade que se colocar diante da sua vida e da sua família. Sabe por quê? Porque 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e já o vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Deus está com você e Ele é maior do que qualquer epidemia, situação, crise, tempestade ou problema que possa se levantar na sua vida. Com esperança, nós venceremos todas as tempestades das nossas vidas. Ei, se você nasceu de novo, através da morte e do sacrifício de Jesus na cruz, você foi estabelecido como filho de Deus. Escute, você não é qualquer um, você é filho de Deus, e como filho, você é herdeiro de todas as promessas de Deus. Mas talvez você me pergunte: então por que estou vivendo tal situação? Por que estou passando por esses problemas? Romanos capítulo 8. Depois você pode anotar na sua Bíblia, abrir e ler. Romanos 8,17 diz assim: se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padeçamos ou sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ei,
todo cerceamento, sofrimento ou problema que eu ou você possamos estar passando, não é para a nossa destruição, não é para a sua morte, mas é para a manifestação da glória de Deus através de mim e de você, meu irmão. Você precisa entender o seu posicionamento, você precisa assumir o seu papel. Quando eu olho para a Bíblia, preste atenção, quando eu olho para a Bíblia e os seus exemplos, eu vejo homens e mulheres que verdadeiramente sofreram por amor de Deus e do Evangelho. A Bíblia capitula no livro de Hebreus, na carta de Hebreus, capítulo 11, retrata, elenca, destaca os chamados heróis da fé, que foram homens e mulheres que enfrentaram realmente situações e coisas muito, mas muito maiores do que as que estamos vivendo. E em tudo, diz o texto, não retrocederam da fé, pois eles tinham seus olhos colocados em Deus. Eles tinham seus olhos colocados naquele que pode operar o sobrenatural. Ei, eu quero destacar e chamar a sua atenção hoje. Talvez você esteja na sua casa com os seus olhos apenas na televisão, ou no rádio, ou nas mídias, sendo nutrido e destruído com informações, na realidade são palavras más, que vêm travestido de informações para corromper o seu ânimo, corromper a sua fé, corromper a sua esperança, levando você a acreditar que é o fim. Eu vi um comentário de um jornalista esportivo na semana, dizendo que ele assistiu domingo passado, Fantástico, e ele teve vontade, depois de tanta notícia de morte, tanta inflamação ruim, ele falou assim: eu me senti em depressão, dava vontade de pular do prédio. E é isso que muitas pessoas estão vivendo, porque estão se nutrindo dessas informações, dessas palavras ruins, palavras más, que estão corrompendo a sua esperança, corrompendo a sua fé, corrompendo a sua convicção de vida. Sabe, queridos, quando eu olho para a palavra, eu vejo muitos exemplos, como eu disse, mas eu quero citar apenas um deles. Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 27, diz assim: pela fé, Moisés, sendo já homem, adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo, algum momento, ter a alegria do pecado. Ele teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo, ou seja, ser desprezado por causa de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele tinha em vista, em seu olhar, a recompensa. E diz o texto seguinte: pela fé deixou Moisés o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Ou seja, Moisés, através da esperança, se conectou com Deus, vendo aquele que é invisível, e por isso atravessou todas as tempestades e se tornou o grande líder e profeta do Antigo Testamento. Ademais, querido, o próprio Jesus nos disse, João 16:33, ele disse: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não estamos isentos de lutas, não estamos isentos de tempestades e adversidades, mas podemos ter paz, porque se Jesus venceu, você e eu também iremos vencer, amém? É muito importante você entender a verdade de Deus. É por isso que Deus deixou a sua palavra escrita. Ele deixou a palavra dele escrita, para que pudéssemos conhecer quem Ele é. E além disso, aprendêssemos com os seus conselhos, com os seus ensinamentos. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência ou perseverança, é a mesma palavra, e consolação ou bom ânimo ou coragem nas Escrituras, tenhamos
esperança. Tudo que foi escrito, tudo que foi ensinado, para que você tivesse a esperança em Deus, para que a sua esperança estivesse firme em Deus, para que você não fosse abalado, para que você não fosse colocado para um lado ou para o outro. Ei, permita-se hoje que a perseverança, a coragem e o bom ânimo leve você a colocar a esperança, que é a âncora da nossa alma, em Deus. Naquele que jamais falhou, jamais esqueceu ou deixará você falhar. Entenda, as promessas de Deus estão escritas para que eu e você saibamos que Ele jamais deixará de cumpri-las em sua vida, cumpri-las em minha vida, cumpri-las em sua família, cumpri-las em seu trabalho. Ele não pode mudar, Ele não mente. Se Ele disse, Ele irá fazer. Acredite, meu amigo, acredite, minha irmã. É muito importante você se apropriar da verdade de Deus. Vamos voltar lá para Romanos 8. No verso seguinte daquilo que nós lemos, o apóstolo Paulo nos diz, verso 18, Romanos 8, 18. Eu estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ei, tem algo novo, tem algo grande, tem algo muito excelente que vai se manifestar na sua vida, na sua casa e na sua família, meu irmão. Tudo que estamos passando, escute, tudo que estamos passando, esse tempo de restrições, de lutas, de tempestades, não se compararão com a glória de Deus que se manifestará em você e através de você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, amém? Deus trará vitória sobre você. E mais do que isso, você viverá tempos muito melhores e muito mais abundantes em sua vida, em sua família, em seu trabalho. Acredita, meu irmão! Há um futuro de favor, há um futuro de bênção de Deus para você. Não é o fim, você não vai acabar agora, você não vai quebrar, ei empresário, você não vai quebrar agora, você não vai falir agora, prepare-se, você vai viver os melhores dias de Deus na sua vida. Há um futuro de paz, há um futuro de prosperidade, firmado pela esperança nele. Sabe, queridos, esse é o tempo de nós nos voltarmos para Deus. Me permita dizer algo para você, muito sincero. Muitos de nós vivíamos nesse tempo, outrora, antes, um tempo onde nós acreditávamos que nós tínhamos o controle de tudo, sim ou não? Nós tínhamos o trabalho, nós tínhamos a nossa casa, nós tínhamos os nossos recursos, decidíamos e fazíamos como queríamos. Uns com mais capacidade financeira, outros com menos capacidade financeira, mas cada um dono de si. E de repente se levanta esse vírus, muda a vida não somente da minha casa, da sua casa, mas do mundo inteiro. E não importa o quanto dinheiro eu tenho, não importa quão grande seja a minha casa, não importa quanto eu tenho no banco, eu e você agora só temos um para olhar e buscar socorro, que é Deus. Por isso que eu estou falando, nós chegamos num tempo de nós temos que nos voltar para Deus, nos voltarmos para Deus e colocarmos o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança nele, naquele que tem os seus ouvidos inclinados para nós. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, plano para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E continua, e serei achado de vós. Sabe, irmãos, Deus tem um futuro de bênção, de abundância para a sua vida. Mas o que nós precisamos é colocar a nossa esperança nele. O que nós precisamos é buscarmos Ele através da nossa oração. E assim Ele responderá ao meu e ao seu clamor. É por isso que nós precisamos entender qual é o meu papel nesse tempo.
Qual é o meu papel? Qual é a minha posição nesse tempo? E eu volto lá para Romanos 8, versículo 19. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação ou a manifestação dos filhos de Deus. Ei, o mundo está com uma grande expectativa. Ele está ansiando que os filhos de Deus se levantem e se manifestem dizendo: ei, aqui não vai entrar o mal, aqui a morte não vai encontrar abrigo, na minha casa, na minha família, ninguém será contaminado, a crise financeira não vai atingir a minha casa e a minha família. Ei, nós precisamos nos levantar, nós precisamos, como filhos de Deus, nos levantarmos e manifestar que a nossa esperança está em Deus, e nada nos atingirá. Não podemos ficar calados, não podemos ficar escondidos, como muitos, amedrontados. Nós temos que nos levantar, temos que nos revelar, temos que manifestar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança, porque a nossa esperança está em Deus Todo-Poderoso, e Ele vai nos proteger. Entenda, meu amigo, entenda, meu irmão. Chegou a hora de você se posicionar, chegou a hora de eu e você assumirmos o lugar que Deus nos chamou para viver, um lugar de poder, um lugar de autoridade. Olha o que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 3, versículo 15. Em vez disso, diz ele: consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para responder e explicá-la. Chegou a hora de nos posicionarmos como filhos de Deus e explicarmos por que nós não sentimos medo, por que nós não nos sentimos derrotados, por que nós não nos sentimos desistidos, porque a nossa esperança está em Deus, e aquele que nos amou e sempre desejou nos trazer para perto, quer ter um relacionamento conosco. Ei, presta atenção, você tem que se posicionar. Ninguém vai para a guerra, ninguém vai para a luta sem se preparar. Você tem que assumir a sua posição, você tem que assumir o seu papel, o seu lugar de autoridade, de poder, e dizer: olha, chegou a hora de assumirmos o nosso lugar e dizer: praga alguma chegará na nossa casa, ninguém aqui na minha casa será contaminado, ninguém morrerá, nenhum dano ou prejuízo financeiro chegará à minha família, à nossa empresa, ao nosso negócio, nem a primeira, nem a segunda onda, como predita pelos especialistas, atingirão a minha casa, atingirão a minha família, atingirão o meu emprego, meus negócios, minha empresa ou o lugar em que trabalho. Basta! Não vamos aceitar que o medo, o pânico governe nossa família, governe a minha mente, governe meus negócios. Deus nos dará a vitória. Eu não sei quanto isso vai acabar, eu não sei, eu não tenho a resposta para você, mas uma coisa eu sei: pode durar o tempo que for, eu sei que a minha esperança está em Deus, e que Ele nunca me abandonou e nunca irá me abandonar. É por isso que você precisa assumir o seu lugar. Ei, você precisa desempenhar o seu papel. Você é filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, que te fez mais do que vencedor nessa terra. Escute, Paulo, em sua última viagem missionária, foi para Roma. Quando estava sendo conduzido, preso, para cumprir o propósito de Deus lá em Roma, que Deus lhe havia dito, no meio da jornada, no meio da viagem, no barco, ele e toda a comitiva de soldados que o levava, enfrentaram uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Uma tempestade que durou muitos dias. A chuva, diz o texto, que era intensa, as ondas eram gigantes, a visibilidade era quase zero. O vento era forte e contrário, os arremessava contra as pedras. E por longos dias, escute, eles enfrentaram tal oposição, de modo que eles não conseguiam nem sequer comer, levando a todos os soldados e os marinheiros daquele barco a se desesperarem.
a perderem toda a esperança. Veja lá Atos capítulo 27, de 18 a 20. No dia seguinte, como as ondas se tornaram ainda mais violentas, a tripulação, os marinheiros começou a jogar a carga ao mar. No terceiro dia, eles jogaram fora com as próprias mãos a estrutura, a armação do navio. A terrível tempestade continuou sem diminuir durante muitos dias, não nos deixando ver o sol nem as estrelas. Até que finalmente toda a esperança de salvamento acabou. Para eles era o fim. Se você estudar o texto, você vai perceber que eles tentavam pular, eles queriam pular do barco para ver se conseguiam se salvar. Eles estavam desesperados, eles já esperavam a morte. Então Paulo se levanta, assuma o seu lugar. Deus está nos chamando hoje a assumirmos o nosso papel. Eu quero desafiar você, aí na sua casa, a fechar os seus olhos agora. A fechar, colocar o seu coração, se voltar para Deus. Ei, chegou a hora de você voltar-se verdadeiramente para Deus. Feche os seus olhos, se volte para Deus e comece a orar. Comece a clamar a Ele, para que Ele te dê força, para que Ele te dê ânimo, para que Ele te dê coragem, para que você assuma o seu papel, o lugar de autoridade, de poder, e assim você ser a resposta de paz, a resposta de fé, de esperança para as pessoas que estão ao seu redor. Faça a sua oração aí na sua casa, ou no seu trabalho, aonde você estiver. Deus está ao seu lado, ei! Deus está ao seu lado. Ele sabe a tempestade que você está vivendo. Ele sabe a tempestade que você está enfrentando. Fale com Ele, abra o seu coração. Seja sincero com Ele, pois Ele é o único que pode entrar no seu barco e acabar com as tempestades que você está enfrentando. Feche os seus olhos, fale com Ele, peça que Ele entre na sua vida, peça que Ele entre no seu barco, na sua família, e mude o destino da sua casa. Que Ele te ajude a manifestar a esperança nele em todo o tempo. Vamos lá, fale com Ele, feche os seus olhos, fale com Ele agora. Feche os seus olhos, fale com Ele. Não se preocupe com quem está do seu lado. Feche os seus olhos, é você e Deus. É você e Deus. Ele quer falar com você. Vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Fale com Ele, seja sincero. Um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Pai, eu quero orar e profetizar sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que estão nas suas casas, no seu trabalho. Pai, eu não sei o tempo, o momento que eles estão vendo, se é hoje, se é agora, se será amanhã, mas uma coisa eu te peço, eu clamo a Ti pela vida dessas pessoas, para que as suas mentes e as suas almas sejam alicerçadas hoje na verdadeira âncora, na esperança, no Deus da vida plena e da vida abundante. Pai, no nome de Jesus, olha para cada pessoa, que todo pensamento mal, que todo pensamento de morte, de desistência, de fracasso, sejam removidos das nossas vidas, sejam extraídos da nossa alma, permanecendo apenas a esperança viva de um Deus Todo-Poderoso. Entra com providência, papai, manifesta o Teu poder, toque meus amigos que assistem, sobre a vida daquelas pessoas que hoje estão tendo sua primeira experiência. Pai, manifesta o Teu poder. Eu clamo a Ti pela vida de cada uma delas, ó Pai. Que verdadeiramente elas sintam o Teu toque, a Tua presença nas suas casas, aonde elas estiverem, ó Pai. Estende a Tua mão forte e poderosa. A Tua palavra diz que Tu enviaste a Tua palavra como uma destra para os curar.
Pai, que a tua mão forte e poderoso possa tocar a vida de cada um, a tocar a mente de cada um daquelas pessoas que estavam desistidas, apavoradas, Senhor, angustiadas. Pai, manifesta o teu poder, que hoje seja arrancada toda a semente do mal, toda a planta que o Pai não plantou, seja arrancada dos corações, e que volte a esperança num Deus Todo-Poderoso, que volte a confiança naquele que pode fazer todas as coisas, aquele que está ao nosso lado e junto no nosso barco nos faz vencer tempestades, ultrapassar ventos, ultrapassar situações, dificuldades, porque assim como Jesus venceu, nós venceremos também. Manifesta o teu poder sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada empresa. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome santo de Jesus, amém, amém, amém. Nós já estamos terminando, mas antes de terminar eu quero deixar com você um conselho bíblico. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes ou perseverantes na tribulação, e perseverai na oração. Ei, permita que a alegria adentre o seu coração, firme-se na esperança, não permita que a tristeza invada o seu ser, pois é através dela, da tristeza, que o inimigo rouba você do seu propósito e elimina as suas forças. Lembre-se, Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Que a esperança seja a âncora da sua alma em todas as tempestades da sua vida. Persevere no tempo da tempestade, no tempo da tribulação, no tempo da adversidade. Não desista, nem se enfraqueça, mas seja revigorado, seja animado nesta noite para enfrentar todas estas situações. E por último, persevere na oração. A oração é o que nos aproxima e nos conecta com Deus. Não tenha medo, não pense que você não sabe orar, pois assim como uma mãe, escute, assim como uma mãe que entende até o balbúcio de uma criança, do seu filho, assim Deus entenderá mais que as suas belas palavras, mas a real expressão do seu coração. Ore em todo tempo, ore em todo tempo. Me permita orar por você mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por todos os empresários, comerciantes, homens de negócio. Pai, pessoas que estão industriais, que estão vivenciando coisas, lutas e guerras muito mais profundas. Pai, homens de negócio, vendedores, empregados, colaboradores. Pai, eu quero te pedir nesta noite, alcança a vida desses homens, que eles sejam firmados na esperança do Senhor, na esperança, na âncora verdadeira. Pai, que eles não desanimem, que eles não se deixem vencidos pelas adversidades, mas que eles se firmem, ó Pai, em autoridade. Eu clamo, Senhor, pelas suas vidas, eu clamo pelos seus negócios, Pai, de toda aquela pessoa que está ouvindo hoje, Pai, eu clamo, Senhor, levanta, fortalece a vida desses empresários, fortalece os seus negócios, Senhor, porque eles cooperam no Teu reino, dando emprego, dando trabalho, trazendo recursos, ó Pai, para abençoar as pessoas. Pai, eu clamo pelas suas vidas, ó Pai, eu clamo pelas suas almas, pelos seus pensamentos, que eles não sejam roubados dos propósitos do Senhor para a sua vida, mas eles sejam guardados, sustentados, ó Pai. Os empregados, os colaboradores, aqueles que dependem de vendas, Pai, manifesta o Teu poder, que eles continuem firmes, crendo na esperança daquele que pode fazer todas as coisas. Guarda-nos, ó Pai, supre todas as nossas necessidades em glória, e manifesta sobre nós o Teu cuidado, a Tua bênção e o Teu favor. No nome santo de Jesus eu oro, amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê força, fé e poder para vencer todo o mal, e assim chegarmos ao lugar de glória que Ele preparou para cada um de nós, amém? Não solte a âncora. Um beijo no coração, amo você, shalom.